Quero primeiramente agradecer a presença de vocês aqui na nossa live de hoje. É com alegria que a gente retoma, né, essa pauta que se chama Violino em Pauta. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com Ianara Farias. Ianara, nascida e criada em João Pessoa, na Paraíba, Ianara Farias iniciou seus estudos musicais aos 13 anos em um projeto da Igreja Assembleia de Deus, sob o comando do maestro Geilson Vieira. Logo após, seguiu com os estudos na Escola de Música Antenor Navarro. Aos 14 anos, ingressou no curso técnico em instrumento musical, integrado ao ensino médio no Instituto Federal da Paraíba, IFPB, onde teve aulas por 4 anos com a professora Marina Marinho. Graduada em música pela Universidade Federal da Paraíba, com habilitação em violino, compôs a classe da professora Sandra Aquino e atuou como violinista em diversas orquestras da cidade de João Pessoa. No período de 2018 a 2020, teve aulas com o professor Ierco Tabilo. Ao longo de sua carreira, participou de festivais de música e teve a oportunidade de aprender com violinistas renomados como Elisa Fukuda, Wei Wei Li, depois ela me corrige se eu estou falando errado, Paul Show, Guilherme Tardif, Lúcia Luque, Emanuele Baldini, Gabriela Queiroz, entre outros. Atualmente é aluna mestranda do programa de pós-graduação em música da UFPB, sob orientação do professor Hermes Cuswol, e colabora com os trabalhos musicais na Universidade Federal de Alagoas. Então, vou convidar aqui a nossa prof. Ianara, e eu já deixo aqui deixar suas perguntas aí, tá certo? E no momento oportuno eu vou aqui falando para a nossa entrevistada, para estar respondendo a vocês. Boa noite, Ianara! Boa noite, estava apanhando aqui para a câmera, estava virado para o outro lado, mas deu certo. Boa noite. Como é? Esses eletrodomésticos, nosso negócio é Pois é, madeira. não, sou da caneta e do lápis ainda, do caderno. Maravilha. Bom, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso espaço aqui, no Violino em Pauta. Gostaria de te agradecer pelo seu tempo, por ter aceitado o convite para conversar um pouquinho com a gente, para contar um pouquinho sobre a tua trajetória, né, que sempre acaba estimulando e inspirando outros violinistas aí, né? E então, pode cumprimentar o público. Boa noite, pessoal. Na verdade, a honra é minha, né, desse convite. Fico muito feliz mesmo em participar desse, desse quadro, né, tão importante, que eu já vi outros também nesse perfil, né? E aí me sinto muito honrada que a minha história, de algum modo, possa inspirar alguém, não sei, ou servir de exemplo, né, para alguém. Mas é isso. Maravilha. Então, Yanara, toda vez que a gente conhece um violinista, né, e a gente está assim no caminho também, assim, buscando lugar ao sol, né, os alunos sempre têm essa curiosidade, né? Por que o violino? Por que você escolheu o violino para a sua vida? Tem músicos na sua família? Como é que foi? Eu tenho músicos na família e dentre eles eu tenho uma prima que estuda violino. Ela estudava antes, né? A gente tem a mesma idade. E quando a gente tinha 9 anos, ela já estudava violino. Mas eu nunca, assim, não me interessei, né? Eu lembro que a gente ia para as viagens de família e eu achava estranho, porque a gente tinha nossos momentos de brincadeira e ela tinha um horário de estudo dela à noite toda vez, mesmo nas viagens. Aí ela tinha que parar o que estivesse fazendo para ir estudar, sabe? Era bem regradinha.
mas o nome dela é Lídia Lima. Hoje ela toca na OSBA, uma violinista incrível. E apesar de eu me inspirar nela, né, eu ainda demorei um tempinho para me interessar. Eu só me interessei mesmo pelo violino quando começou esse projeto na Igreja Assembleia de Deus, né, como você leu. E aí, lá na nossa igreja já tinha uma banda de música, uma banda como essa que desfila no 7 de setembro, né? Com sopros, percussão. Só que aí Deus colocou no coração do maestro de formar uma orquestra também. E aí ele entrou com essa luta e eu fui uma das primeiras turmas que teve, né? E quando eu comecei, as aulas foram meio assim, despretensiosa, não tinha tanto assim, interesse, era mais a vontade de participar do meio, né, da igreja, de alguma forma. E quando eu vi o violino, a minha prima toca também, vou tocar também. Aí foi meio assim, aí o gosto mesmo, a paixão, veio com realmente os anos de prática. Só depois. Ai, que massa! Ó, tem muita gente aí te mandando vários coraçõezinhos aqui. A Irma Leila GS diz que você toca muito lindo, que ela é ovelha do seu pai, já pôde presenciar. Maravilha! Ah, ficou muito Legal feliz. de você também. E aí você começou a estudar com 13 anos, foi isso? Isso, com 13 anos. Com 13 anos, lá na igreja, a gente a princípio tinha uma professora de violino, mas durou poucos meses e ela precisou sair. Que eu me lembre, ela estava pagando um estágio. E aí, quando terminou o estágio dela, ela saiu e a gente ficou sem professor lá na igreja. Aí, o nosso maestro, ele toca clarinete. E ele tentou, né, continuar as aulas, como acontece em muitas igrejas. E, assim, como os meus pais viram que eu estava tendo um pouco mais de interesse, eu, assim, 13 anos, eu já sabia também um pouco, né, se eu queria ou não. Aí, me interessei e foi quando a gente foi buscar essa escola no Espaço Cultural, que é a Antenor Navarro. É uma escola também, na época, era uma das únicas aqui em João Pessoa, então era assim, bem disputado as vagas. Eu lembro que a gente teve que chegar para fazer a inscrição logo cedo, às 6 da manhã, e ficou na fila até meio-dia, 1 hora, para poder conseguir uma vaga. Ainda não consegui vaga na turma juvenil, eu tive que ficar junto com os adultos, porque perguntaram se eu realmente queria. Aí eu disse que queria, já passei a manhã todinha aqui, eu quero uma vaga. Então, aí eu comecei lá nessa escola na Tenor Navarro, né? Com aproximadamente aí uns 14 anos já. Eu passei esse tempo, iníciozinho na igreja mesmo. Quando eu estava ainda na segunda música do Suzuki, né? Não sei se todos conhecem, mas é um método muito utilizado. Quando eu estava na música Remando Suavemente, eu já estava buscando essa vaga no Navarro. Só que lá a gente tinha fazer uma prova, a gente tinha primeiro fazer um período teoria, e depois desse período de teoria a gente fazia uma prova para poder pegar o instrumento. E aí, quando consegui essa vaga também, depois de fazer a prova teoria, né, eu também fiquei muito feliz. Aí foi quando tudo realmente começou a engrenar, né? Logo em seguida, posso já ir continuando a trajetória. Verdade. A pauta é Se sua. vocês tiverem perguntas, aí pode ir mandando. Se eu esqueci alguma coisa, comenta. Isso. Teve até uma declaração de amor aqui do seu aluno Hugo. Ele disse que ele te Olha, eu ama. não estou lendo nada. Mas o bom você também. É um todos meus pequenos. Coração. Então, aí, depois que eu entrei na EMAN, que é essa escola Anteno Navarro, passou um ano e eu já entrei na idade de fazer um ensino médio. Para o ensino médio, eu estudava antes na escola particular, e aí foi logo no início, quando estava surgindo essa questão dos IEPs no Brasil. E eu também tive a sorte, assim, a bênção de lá em João Pessoa, o IEP ter o curso integrado ao instrumento musical, chamava instrumento musical na época.
E eu lembro que eram 4 anos o curso, porque além do ensino médio tinha o curso de música também. E a gente fazia as aulas normais de ensino médio pela manhã, né? Física, química, português. E à tarde, no contraturno, a gente tinha as aulas de música. E era tudo, era bem completo. Percepção, teoria musical, harmonia, tinha aí as aulas de instrumento, né? Na época, estava muito no início, só tinha uma professora de violino e as aulas tinham que ser coletivas. E a gente, na minha turma, tinham só 3. Ela tinha que fazer as aulas coletivas por turma. Então, assim, aí, a turma de 2009 tinha 4, tinha que ser uma turma com os 4. A minha turma foi a turma de 2010, tinham só 3. Mas aí a gente tinha aula em grupo, né? As 3 colegas lá. E eu lembro que eu era uma das únicas que eu não queria trabalhar com música. O pessoal lá, né, já tinha meio assim um curso meio profissionalizante, e eles meio que guiavam a gente para fazer a graduação de música, né? As aulas todas eram voltadas para a prova da graduação. E eu não me animava muito, sabe? As minhas colegas sempre falavam, e eu não, acho que não é para mim, não sei. Aí eu lembro que quando eu fui para decidir no Enem, para fazer o SISU, eu estava lá pensando, né, fisioterapia, administração, uma coisa nada a ver com nada. E aí o meu namorado, na época que hoje é meu esposo, ele que falou assim, mas amor, você já faz 4 anos que você estuda, né, violino, porque você não tenta fazer música, né, no vestibular? Aí eu vou tentar, porque eu também tinha medo da prova, né, tinha medo de não conseguir e tal. Aí vou tentar. Aí me preparei com a professora Marina. No último ano, eu lembro que ela dividiu a gente para ter aulas individuais, para poder preparar melhor para a prova. E aí, graças a Deus, também eu consegui entrar, né, de primeira. E aí foi só alegria. Eu lembro que eu saí a casa inteira pulando de alegria. Mesmo com essa dúvida que eu tinha, eu acho que era mais insegurança do que realmente, assim, dúvida. Então, mas eu lembro que eu fiquei muito feliz com a aprovação, né? E animada. Aí entrei na graduação, foram mais 4 anos com a professora Sandra. Antes mesmo de entrar na graduação, eu já tinha prestado um teste para fazer a orquestra jovem, que tem lá em João Pessoa. E aí eu tinha conseguido entrar. Acho que é o ano de 2013, eu já comecei a tocar. E lá a pessoa tem que fazer teste todos os anos, né? E desde então eu estava fazendo esses testes da jovem. Aí passei, fiz a graduação com a professora Sandra, que me ensinou muito, teve muita paciência, porque como eu vim, né, do IF, as aulas coletivas, tinha muita deficiência técnica ainda, que precisava melhorar. E eu lembro que eu estranhei muito também, tive um baque, porque é muito mais sério as aulas, né, na graduação, coisa que não era muito assim no IF. E aí, mas eu sei que depois de alguns anos a ficha foi caindo e eu fui me identificando cada vez mais. No final do curso eu já estava completamente certa do que eu queria e já estava apaixonada. Terminei o curso em 2018. Em 2018 mesmo, eu fui participar de um festival lá em Gravatá, em Pernambuco. E nesse festival, o professor Jerko, ele era um dos professores convidados. Ele morava já em João Pessoa e ele me ofereceu aulas. Ele perguntou se eu não gostaria de ter aula com ele. Eu, com certeza, óbvio. Aí fui lá ter aula com ele, passei 2 anos até a pandemia. Também foi assim uma época assim um divisor de águas na minha vida, porque o professor Diego, ele é muito dedicado ao ensino, assim, de maneira que eu não consigo nem descrever, porque eram horas e horas de aula. Eu lembro que as aulas com ele duravam no mínimo 2 horas, mas normalmente era de 3 a 4 horas por semana. Quando tinha prova, ele dava mais de uma aula por semana e era pegava mesmo no pé, e como eu já estava, né, apaixonada pela música, e eu botava para estudar também.
E foi uma época muito boa também. Ele me ensinou muito, assim, como estudar de verdade, como me preparar, um estudo consciente, é o que eu realmente precisava fazer para poder evoluir com o estudo de uma forma um pouco mais rápida, né? Para que seja mais esperto. E foi isso. Em 2020 veio a pandemia. Infelizmente, o professor Dirco, ele já era de idade, assim, então ele não. A gente parou com as aulas, né? A gente até tentou fazer algumas aulas online, mas não fluiu muito bem. E a gente acabou pausando mesmo. Em 2021, pós-pandemia, eu comecei a me preparar para o mestrado. E aí, a professora Sandra, novamente, minha professora da graduação, me ajudou a preparação do mestrado. E em 2022, graças a Deus, eu também consegui entrar no mestrado. E onde eu estou cursando até hoje, né? Tá pertinho de concluir, se Deus quiser. E é isso, 2023, fiquei sabendo desse concurso e me preparei também. Deus me abençoou com essa porta e agora estou aqui com vocês. Tenho certeza que tudo tem um propósito e eu não tenho dúvidas que eu deveria estar aqui mesmo. Então, assim, só agradecer mesmo por tudo que eu passei. É muito gratificante. Que lindo. O que que você sentiu quando você realmente tem aquele momento, né, que a gente decide, não é isso que eu quero, não interessa se vai ser difícil, mas é isso que eu quero para minha vida, Uhum. né? Como que foi esse momento? Foi quando você entrou realmente na graduação ou um pouco antes, por incentivo do teu esposo? Não, quando eu entrei na graduação, ainda entrei assim, feliz, mas eu acho que eu não tinha noção ainda da música como profissão, o que realmente era, né? Então, assim, as coisas iam acontecendo, como eu fui passando, eu comecei a estudar relativamente tarde, né? Para os padrões aí que a gente vê. E, assim, as coisas foram acontecendo tão rápido, eu fui sendo aprovada e não deu muito tempo de cair as fichas, sabe? Eu lembro que o que aconteceu mesmo assim foi que em 2017 eu fiz um teste para a orquestra e foi um teste muito ruim. Eu saí arrasada, eu saí chorando muito já do teste. E depois desse teste foi que eu realmente que assim, ou eu desistia ou eu pegava valendo, sabe? E aí eu lembro que eu pensei assim, não, se você quer fazer isso como profissão, então agora vai ser sério. Aí foi quando eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, comecei a acreditar nos conselhos das professoras, né? Que é isso que demora um pouco também. Aí, quando eu comecei a ver os resultados, aquilo foi me motivando, eu fui entendendo um pouco mais como era isso, que o estudo também fazia parte do trabalho, né? Então, tudo isso foi caindo a ficha e eu fui me apaixonando. Então, eu acho assim que o que virou a chave na minha cabeça foi esse teste, né? Que acabou não sendo tão legal, mas em compensação foi uma alavanca assim que me direcionou mesmo para o que eu gostaria. E hoje eu não me imagino em outra coisa. Interessante, a gente percebe na tua fala que você tem uma resiliência, né, na sua maneira de encarar as coisas que vêm acontecendo, né? Porque geralmente quando a gente passa por uma situação assim, a gente desanima, não vou fazer não, só sofrimento, da hora que eu tô passando aqui, pra que isso? Tenho capacidade de fazer outra coisa, né? E realmente, assim, pra você, pelo contrário, não é isso que eu quero, foi só um momento ruim, eu vou vencer, né? Uhum. Tem uma frase do Henry Ford que ele diz que se você pensa que vai dar certo ou se você pensa que vai dar errado, das duas maneiras você tá certo, né? Uhum. Legal. E acontece muito isso mesmo na nossa trajetória, né? Eu acho que nós somos responsáveis por escrever o nosso caminho, né? Deus nos deu o Uhum. livre-arbítrio para isso também, né? Bom, Sim. você disse que você começou a estudar violino com 14 anos. A gente sabe que existia aí uma leva de uma escola um pouco mais antiga, digamos assim, né? Onde tinha esse conceito de que se você não começou com 4 anos de idade,
violino não é para você, você está velho demais para essa profissão. Você chegou a ouvir esse tipo de desestímulo dentro da academia, digamos assim, dentro do ambiente de aula? Não precisa ser Olha, não. sinceramente, nenhum dos meus professores me falou nada relacionado. Não que eu me lembre. O que acontecia é que a gente via outras pessoas que tocavam há mais tempo e, querendo ou não, a gente se comparava, né? E a justificativa era essa, que é porque ele começou mais cedo e eu deveria ter começado mais cedo, então tem que correr atrás. Eu acho assim que se eu não tivesse sido conseguido a aprovação de primeira na graduação, eu não sei, sinceramente, se eu tentaria novamente. Então, assim, eu estar na graduação foi algo assim que eu acho que foi essencial para que essa decisão acontecesse, para que eu estivesse aqui hoje, né? Porque lá dentro era todo mundo. Nossa classe, eu não percebia muita rivalidade de uma maneira negativa. Então, a gente se ajudava, mesmo em níveis diferentes. A gente procurava colaborar, né? A gente ficava feliz com o resultado do recital de todo mundo. Eu lembro que a gente ficava ali por trás, esperando a hora, né, de chegar. Cada um ia tocando sua peça. E quando alguém, por acaso, errava, a gente, ai meu Deus, já sofria junto, né? Mas quando acertava, a gente também comemorava. Então, eu acho que em nenhum momento alguém me falou sobre isso, né? Era mais uma questão, assim, da minha cabeça mesmo e de comentários entre alunos, mas em nenhum momento, assim, negativo, sabe? Só algo que a gente pensava. E hoje em dia a gente vê que isso não é mais uma regra, né? Que não significa a data de início, mas sim o modo como você faz depois que você inicia. Então, é para a vida toda e qualquer pessoa hoje em dia é capaz de, com qualquer idade, alcançar esse objetivo. Ai, que Nós bom. temos exemplos no nosso laboratório, né? Fico Dos seus feliz que você alunos. tenha desfrutado de um ambiente saudável, né, para o seu início. Com Uhum. certeza isso acaba refletindo também, né, em como você vai devolver isso depois, né, como professora e tudo. E pelos relatos aqui, a gente vê que você é uma professora muito querida, né? A André Ribeiro deixou aqui uma mensagenzinha para você dizendo que você é uma excelente professora e a Francisca disse que você é uma referência hoje para a filha dela, que é a Beatriz. E o Hugo não para de dizer que te ama, né? Maravilha. O Hugo é maravilhoso. Bom, que massa. A gente sabe também, Yanara, que às vezes o ambiente, né, de trabalho assim, musical, pensando assim no meio profissional do violino, ele tem muita presença ainda de homens, né? Isso tem mudado. Em algum momento você sofreu algum tipo de exclusão por ser menina, ou então aquele tipo de coisa. Assim, eu já ouvi coisas assim, tipo, ela é menina, né? Deve ser mais fraquinha, né? Esse tipo de coisa. Conta aí pra gente. Olha, polêmico esse assunto. Mas, sim, em, em determinados momentos eu já em que a maioria era homem, né? Eu já me senti constrangida por isso. E além de ser mulher, eu sou pequena, rapaz. Aí parece que o negócio não ajuda muito. Mas eu lembro de me sentir muito chateada em uma determinada situação. Eu não vou citar muitas coisas, né? Mas de perceber mesmo, assim, que eu falava e as pessoas não me ouviam mesmo, porque não queriam dar ouvido. E até que alguém, um superior, atentasse, né, ao que eu estava falando, para que os outros também atentassem ao que eu estava falando. Então, assim, infelizmente, não só na música, né, mas a gente ainda enfrenta esse, esse mal
mas eu acredito que cada dia mais estamos rompendo essa barreira e tomando o nosso lugar, né? Como nossos, nossos esforços também estão sendo validados e respeitados. Mas, sim, não é muito fácil, não. É, concordo contigo, mas olha, hoje às vezes eu falo assim, dependendo da pessoa, porque nem é todo mundo também que merece ouvir, mas toque que nem uma mulherzinha, beijinho Uhum. no ombro, né? Exato. De vez em quando a gente escuta, né? Tipo assim, ah, professora, você toca a peça tal? Ou então, tipo assim, lá em cima, né? Na estratosfera, a gente tem também aquele velho, digamos assim, pré-conceito de que quem ensina, às vezes, já não toca, né? Ou então, porque não conseguiu tocar, por isso que está ensinando, né? E E eu confesso para você, não digo que eu me orgulho disso, mas em alguns momentos, quando eu já fui desafiada nesse ambiente mais masculino, eu só toco e falo, agora toca que nem mulherzinha, né? Então, eu acho que no mundo de tolerância, né, gente, em pleno século XXI, eu acho que essa questão, assim, já caiu, né? Uhum. Infelizmente, a gente ainda encontra É, esses essa peça. para amadurecimento. Bom, Ó, deixa eu falar um pouco também, eu nem acabei nem comentando sobre como minha trajetória como professora também, né? Você falou aí sobre essa questão de quem é professor é porque não toca, ou só está ensinando porque não toca bem. E isso é também uma coisa que a gente tem vencido, né? Tem procurado vencer, porque realmente não é fácil conciliar aulas, planejar aulas, ter tempo de estudo, conciliar com outras demandas, talvez orquestras, algumas coisas assim. Oi? a vida, a casa. Isso, a vida acontecendo, a família, tudo. Então, assim, eu comecei a dar aula ainda na graduação. É, a minha prima tinha uma escola de música e ela me convidou. Eu ainda não tinha terminado o curso, mas ela me convidou para dar aulas. Ela também queria colocar violino, ainda não tinha. E foi assim que eu comecei. Eu lembro que eu tinha um aluno que era um senhorzinho, ele era policial, ele chegava lá, às vezes de serviço, com a arma e tudo, mas ele era super dedicado também. E eu brinco assim que eu fui aprendendo com os alunos, né, com a pesquisa também, a poder cada vez mais dar o melhor, né? E aí, depois dessa experiência com a minha prima, eu também fui convidada para dar aula na igreja onde eu comecei. Então, eu passei muitos anos dando aula lá, antes de terminar a graduação e também depois. Lá na igreja foi onde eu tive a experiência de dar aula com os pequenininhos. Eu tive aulas coletivas também com crianças a partir de 5 anos, se eu não me engano. Foi no ano de 2017 para 2018. Isso aconteceu, 2019 ainda um pouco. E em 2019 eu fui chamada também para dar aula no SESC de João Pessoa. O SESC de lá, ele também começou com um projeto de dar aulas na escola, oferecer aula de música na escola, né? Que lá eles têm a escola. E foi assim que eu me vi num ambiente mais, vamos dizer assim, talvez burocrático da parte de ensinar, né? E nesse ambiente foi onde eu senti mais dificuldade de conciliar os estudos de instrumento, porque era uma carga horária certinha e a gente tinha que entregar os planos de aula, né, feitos, e ainda a gente ainda era chamado para tocar nos eventos da escola. Então, 2022 para mim e 2019 foi um ano assim de se eu não endoidei nesses anos, eu não endoide mais, porque foi bem corrido. Eu vejo alguns registros e eu, meu Deus, como é que eu dava conta, porque era bem puxado. Mas
essa questão assim de conseguir conciliar as aulas com o estudo é um desafio mesmo, mas quando você realmente tem esse compromisso com você mesmo, né? Não é nem assim esperar dos outros, mas é um compromisso seu mesmo, até para ser exemplo para os seus alunos. Então você acaba se desdobrando. E você deve saber também sobre isso muito mais, né? Olha só que interessante a sua fala e o comentário que surgiu agora do Diário HS, que fala que você é muito querida, que a sua vida é um verdadeiro instrumento de Deus em nossas vidas, mas que ensinar violino, né? Que você está moldando o caráter e ensinando disciplina. Oramos por sua vida. Que gostoso, Ah, né? demais, demais. E é sobre isso, né? Ensinar violino nem sempre significa que você vai seguir com essa carreira, mas eu acredito que ele ensina muito além do instrumento, né? É disciplina, é perseverança, é romper os desafios, não desanimar com os desafios. Então, tudo isso os nossos alunos, eles aprendem, né, na aula de violino. É verdade. Não é à toa que o livro do Suzuki fala que educação é amor. Em nenhum momento ele fala violino, capricho 24, nada disso. É educação é amor, né? Uhum. Através da música ou qual seja a disciplina que o professor domina ali, né? Uhum. Nada mais é do que você se importar com o outro, né? Tanto quanto com você, né? Enfim. Tem uma pergunta do Sérgio, não esqueci de você, tá, Sérgio? Mas eu vou deixar para o final a sua pergunta, tá, gente? Quem quiser deixar mais pergunta para a Yanara, eu tô anotando aqui, tá? Amanda tá dizendo que ela te ama também, a Andréia Ribeiro colocou aí, e Ah, disse que você colhe os frutos do seu trabalho e dedicação. Bom, ai, quais foram as situações? Você já comentou algumas, né? Mas assim, os momentos que mais marcaram o seu aprendizado. E aí, se você pudesse compartilhar com a gente um momento difícil e um momento de realização. olha, eu estava pensando sobre essa pergunta, né, que você mandou um roteirinho, e como é difícil falar só de uma coisa, porque são muitos desafios, mas também são muitas realizações, porque o que eu senti, assim, quando eu estava pensando, é que o que antecede cada realização é um grande desafio, né? E aí a gente enfrenta esse desafio e vem a realização. Mas se fosse para escolher um, dois, é que o difícil foi. Um momento difícil foi esse que eu já falei, né? Do teste de 2017, que é uma coisa que marcou muito para mim. Mas que aí depois veio uma superação, né? E a realização de escolher isso como profissão. E mais recente foi o diagnóstico de hipertireoidismo, em 2022. Na verdade, o diagnóstico mesmo foi em 2023, em abril de 2023. Só que o difícil, o que é que isso tem a ver com o violino, né? Eu tinha vários sintomas, com ansiedade moderada, mas eu sentia palpitações e assim momentos de nervosismo que a gente sabe que a gente com o instrumento a gente enfrenta alguns, né? Eu me sentia muito mais nervosa do que eu estava habituada a me sentir. E eu lembro que o difícil era não saber o porquê disso, né? Porque eu já estava tantos anos tocando e aí do nada deu uma piora e aí muitos tremores também. E aí eu lembro que me atrapalhou em alguns testes, em alguns nas aulas durante o mestrado, né? Daqui que eu viesse a descobrir. Isso foi algo que abalou muito o meu psicológico também na época, porque eu não encontrava uma razão, né, para isso. Mas graças a Deus, pelo menos foi diagnosticado e agora está sendo tratado e as coisas estão voltando ao normal, graças a Deus. E realização, muitas. Eu sou assim, eu costumo dizer que a minha trajetória foi muito abençoada por Deus, né? A gente sabe que a gente se dedica, mas
Quem concede as coisas, faz que as coisas aconteçam é realmente o Senhor. Mas eu poderia citar um momento do ano passado que eu solei, né, com a orquestra, e foi realmente algo muito difícil antes, né, para preparação psicológica e física também de tocar, mas foi algo superou as minhas expectativas e aquela sensação gostosa de no final da apresentação se querer voltar de novo, querer fazer de novo, muito bom e é algo assim que eu carrego com muita gratidão. E o mais recente também, né, foi a aprovação no concurso, nesse concurso. É um sonho. Eu não, eu não tenho nem palavras, eu nem esperava ser tão rápido, mas as coisas aconteceram de maneira inacreditável. E, inclusive, eu acho que você não sabe, não foi por acaso, mas hoje faz exatamente um ano, dia 13 de agosto, que eu vim fazer a minha primeira prova aqui em Maceió. Eu lembro que eu vim sozinha, de ônibus, e era dia 13 de agosto. Estava lembrando de ontem para hoje, quando eu estava vindo também no ônibus, né? Eu cheguei hoje aqui em Maceió. E quando eu cheguei, desci na rodoviária, hoje é dia 13 de agosto, foi o primeiro dia que eu vim aqui fazer a prova teórica, né? E aí depois que teve a prova prática, mas muitas coisas aconteceram para que tudo desse certo. E graças a Deus eu me sinto muito realizada de ter esse cargo aqui. Ai, que bom. A gente também fica muito feliz com a tua presença aqui, né? Pra gente é realmente um privilégio, né? Eu lembro quando surgiu a vaga aqui no curso, a gente ficou assim, para que instrumento que vai ser, porque surgiu de técnico músico. Então o colegiado estava ali decidindo, né? Aí eu falei assim, olha gente, por caridade, eu preciso de ajuda, né? A gente tem o laboratório de violino, que é um projeto que já existe há 7 anos. Então a gente tem uma demanda, a gente nunca conseguiu atender as crianças, né? Nunca dava tempo para abrir nenhuma turma infantil. E quando surgiu a vaga, a primeira coisa que, quando o colegiado aceitou que fosse para lá para a área de violino, eu comecei a pedir a Deus, olha, o Senhor me manda uma pessoa, mas que realmente queira vir, queira trabalhar, e seja uma pessoa boa, gente boa, que toque bem, simpática. Senhor. Não, só, mas assim, só na brincadeira, né? Realmente, assim, a gente sempre esperou, né, que viesse uma pessoa de bem, que realmente estivesse comprometida com o desenvolvimento humano, através do violino. E quando a gente foi fazer a prova, a universidade colocou uma situação que não tinha dinheiro para contratar professor externo, mas que na universidade não podia ter ninguém que conhecesse os candidatos. Então isso não era possível, porque tinha candidatos aqui que a gente conhecia. E aí eu sugeri que a prova fosse com biombo. Então, para quem não sabe, a prova da Yanara, a gente só conheceu ela depois que ela foi aprovada. Ninguém viu quem estava tocando, a gente só ouvia, então foi completamente impessoal, né? E a sua prova, assim, ela realmente chamou muita atenção por vários sentidos, questão de sonoridade, de afinação, de musicalidade, né? E realmente, assim, você conquistou o seu lugar por direito. Ninguém te ajudou, nem os outros também, né? Foi realmente, assim, achei bastante justo. Embora todo o nervosismo que gera, né? Eu não sei quem é que tá lá, não sei o que eu tô vendo, né? E realmente foi como tinha que ser mesmo, né? A Soninha disse que também a Sarinha te ama muito, tá? Então, tô falando aqui. Eu já vi que nesse recital do Suzuquinho um da turma da Não, vai ser, tá prometendo, hein? Tá prometendo ser uma fofura esse recital. Ninguém pode perder. Quando sair divulgando, vocês agendem, porque o coração de vocês não vai aguentar, não vai. Eu não aguento cada aula. vou preparar algumas psicólogas para segurar as mamães, que aí vai ser um chororô, né? Mas de muita. Bom,
Você comentou que você está fazendo mestrado agora, que você está terminando. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre a sua pesquisa, o seu tema? Uhum. Para você ver como as coisas casam, né? É incrível como Deus faz. Não canso de dizer, mas é verdade. Eu comecei o mestrado em 2022. Eu nem sabia a possibilidade de vir para cá, né? O que acontece é que eu já dava aula no SESC, eram coletivas, mas nem tanto, eram duas ou três pessoas no máximo e eram adolescentes, né? Que é uma figura um pouco mais diferente. E aí eu comecei a minha pesquisa sobre o. Eu queria uma pesquisa que unisse a questão da performance, que é uma coisa que eu sou apaixonada, e também a questão de dar aula, que também eu não. Eu acho que, assim, não me imagino mais sem isso, né? Eu gosto muito também, me identifico demais. E aí eu queria unir essas duas coisas. E aí foi quando a minha professora Sandra, ela me indicou esse Paul Roland. Foi para falar enrolando a língua, né? Paul Roland. Ele é um pedagogo, violinista e a, o central dos seus estudos, dos estudos que ele desenvolveu, é sobre movimento corporal na prática do violino, né? E como ensinar violino de uma maneira que o nosso corpo esteja livre de tensões, que os movimentos eles fluam com clareza, que isso não seja um empecilho para o estudante. Então, assim, para mim tem sido muito enriquecedor, porque eu sinto que além de aplicar isso nos meus alunos, eu também consigo aplicar em mim mesmo, nos meus próprios estudos, observar. E então, assim, é sobre isso a minha pesquisa. E está para concluir agora, se Deus quiser, agora em setembro, estarei concluindo. E aí eu convido todos vocês para assistirem a defesa, entender um pouco mais sobre esse método maravilhoso do Paul Roland. Estaremos lá. E é um mês significativo, o mês da independência, né? É, Maravilha, maravilha. Bom, e os seus trabalhos atuais? Conta um pouquinho pra gente. bom, atualmente, depois dessa aprovação no concurso, né, eu precisei mudar de cidade e algumas coisas precisaram se ajustar. Então, eu preferi focar apenas nisso, apenas, né, que já é bastante coisa, mas estou focada nessas aulas, nas aulas das crianças, principalmente, também no estudo orientado dos alunos da graduação. E com o mestrado, né? Meu objetivo era concluir esse mestrado, tentar conciliar as duas coisas e ainda voltar ao pique do estudo do instrumento, que também estava um pouco parado assim em 2022. Então, 2023 para cá eu tenho voltado a estudar com um pouco mais de organização. E é isso. Atualmente eu estou nisso. Dei uma pausa no restante das coisas. Em tudo isso. Exatamente. Mas Maravilha. tem dado certo. Parabéns, não é fácil não essa fase do mestrado, né? Mestrado, quando a gente entra, a gente pensa assim, 2 anos é bastante tempo. Quando você vê, acabou e você tem aquele Voou. prazo e é tanta coisa para dar conta ao mesmo tempo, né? Mas, bom, o Sérgio perguntou mais cedo, que ele disse para colocou aí, né, que ele viu a tua masterclass lá em Campo Alegre, no evento que a gente fez. Ele gostou muito da sua didática e ele está querendo saber qual que é o seu conselho para quem começou a estudar violino tarde. Hum. Então, como a gente falou no início, né? Não se detenha a isso, a idade. Pensa que a gente só tem o hoje, né? O, o amanhã a gente não sabe e o passado a gente já não tem mais. Então, o que a gente tem é o agora.
Não se prenda à questão de idade. Qual é o seu melhor que você pode fazer hoje? Você está fazendo esse melhor? Então você já está perfeito, já está caminho andado. O que eu poderia dizer é só assim, você vai precisar de resiliência e força de vontade, que não é muito diferente de quem começa mais jovem também. Só que aí você tem um ponto positivo a seu favor, que é a maturidade. Então, isso ajuda muito já a você conseguir pensar nos seus estudos de uma maneira mais produtiva. Então, não pense mais nisso como um empecilho, e sim, né, como algo, uma oportunidade que você está vivendo agora e que se você está dando o seu melhor, é o melhor. Não existe outra coisa além disso. Então, é isso. Maravilha, que lindo. Tem uma literatura que diz que o passado já foi, o futuro você não tem controle, e o hoje não tem esse nome à toa, assim, do nada. Se chama presente porque é um presente, né? Foi no filme do Kung Fu Panda que eu vi. Olha só Tem essa, as lições, né, que a gente aprende, enfim, né? mas é Mas, isso mesmo. mas muito, muito bonita, assim, sua reflexão. Viu, Sérgio? Anote, transcreva, publique, marque a gente. Bom, É, o Roniel também perguntou como foi o seu primeiro passo para trabalhar profissionalmente no violino. é, boa pergunta. As coisas, elas vão acontecendo no início, comigo, pelo menos, foi assim, né, meio que foi acontecendo, eu fui aceitando e foi fluindo. Mas eu lembro que as primeiras oportunidades de trabalho que eu tive com violino foi para dar aula e tocar em eventos, né? O violino é um instrumento muito requisitado em eventos. Então, eu tocava em casamento, ainda antes de terminar a graduação, eu tocava em casamento e dava aula. O que eu poderia dizer é que em tudo que você fizer, né, dê o seu melhor, porque aí as pessoas, ela, a melhor propaganda sua é o que as pessoas vão falando de você, né? Não adianta eu vir aqui no meu Instagram, postar as melhores partes, fazer um recorte das melhores partes para divulgar, e o que as pessoas estão falando não condiz com isso, né? Então, assim, o primeiro passo foi nessas áreas, mas a minha, com o tempo, eu tive a experiência de orquestra também, e é uma coisa que eu gosto muito, que me identifiquei um pouco mais, né? Então, assim, dar aula e tocar em orquestra hoje são as minhas paixões e é algo que eu quero seguir mesmo. Mas é até um assunto interessante para se falar, porque as pessoas pensam assim, ah, viver de música é impossível no Brasil. É difícil, não é muito fácil, talvez, mas não é impossível. Tem muitas possibilidades. E como a gente está dizendo, né? Se você se compromete, quando você se compromete a fazer o seu melhor, as portas elas vão se abrindo, sabe? E para onde você quiser ir, eu vou tocar em evento. Você se compromete a ser melhor naquilo. Eu vou dar aula. Você se comprometa a ser o melhor naquilo. E tocar em orquestra também, se compromete a ser o melhor naquilo. Existem muitas possibilidades para trabalhar com música, apesar da gente ainda estar vencendo muitas barreiras. Eu acredito que temos muito para conquistar. Não é a realidade de todo o Brasil, essas oportunidades, né, de trabalho, mas é algo sim possível e que eu creio que nós vamos conseguir, nós vamos alcançar. Maravilha. E hoje também com os meios digitais, né, a gente ganha outros espaços também para preencher. Mas, Isso é muito bacana.
Bom, não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta para a Prof. Yanara. Vários corações subindo. Bom, só tenho que te agradecer por essa entrevista. Assim, para mim foi muito enriquecedor conhecer um pouquinho da tua história, saber dessa tua força de vontade, dessa tua resiliência. Fico feliz de Uhum. poder conhecer um pouquinho mais de você. Às vezes a gente se encontra ali na copa, na hora do almoço, uma indo para um canto, outra voltando, né? Mas o feedback que eu posso dizer é que aqui no curso está todo mundo muito feliz com a tua presença, os alunos estão Cadê? encantados, né? E é muito bom assim poder conviver e poder trabalhar e dividir um trabalho com uma pessoa assim com o seu perfil. Espero que você seja muito feliz aqui em Alagoas, na UFAL, né? Que você fique muito tempo aqui, mas que o mais importante é que Deus realmente cumpra os desejos do coração dele para a sua vida, continue te Amém. abençoando, abrindo as portas, né? E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, gente? Então, É assim, verdade. ela está terminando o mestrado, mas quando ela puder se organizar melhor para fazer recitais para a gente também, vocês acompanhem. Ela tem um som lindo, maravilhoso, que vocês vão poder ouvir um pouquinho ainda nesta live, né? E é isso, assim, só agradecer mesmo. Ai, eu que agradeço mais uma vez, né? Muito obrigada. Como eu disse, está sendo uma oportunidade muito enriquecedora. Está sendo além do que eu imaginava. A experiência que eu estou tendo indo dar aula com as crianças está sendo incrível. Dá trabalho, mas se não desse trabalho, a gente não chamaria de trabalho. Mas os resultados, ver assim que além do tocar violino, a convivência que elas estão tendo entre elas, toda vez depois da aula elas descem e querem brincar juntas lá embaixo, né? E também durante a aula perceber que eles estão evoluindo para além do violino, né? Questão de coordenação motora, dedicação, disciplina. Então, cada evolução deles, cada coisinha que eles aprendem, eu me sinto muito feliz e motivada para continuar. Essas crianças, elas são uns amores e eu já estou assim derretida por cada uma delas. Cada uma das 10 crianças. Era para ser 8, né? Eu tinha que escolher 8, mas não consegui escolher 8, nem conhecia. Imagina agora que eu conheço. Não abre mão nenhuma. São muito queridas. E eu agradeço também às mães, né? Porque a gente sabe que sem o apoio dos pais, isso não seria nem um pouco possível. São crianças muito pequenininhas, né? Nós temos a nossa caçulinha, Sarinha, que tem 4 aninhos e já está mostrando muita evolução no instrumento. Tem os demais com 5, 6 e 7 anos. Então, são muito pituchos, mas são muito espertos, muito atentos para aprender. E eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse projeto e tudo contribui, né? Podendo colocar os conhecimentos da minha dissertação em prática e ensinar para eles de um modo melhor de como eu ensinava antes desse conhecimento do Paul Roland. Então, me sinto muito feliz e grata às mães, aos alunos e a você, né, Débora? A você que me faz sentir assim tão em casa. Parece que eu nem estou fora de João Pessoa. Com você, com os alunos, em especial a Jaque também, né, que tem sido muito receptiva, e todos os demais, que são os amores. Não vou citar nomes, mas saibam que vocês tá passando assim a imagem de cada um na minha cabeça. Então, assim, saiba que tem sido um prazer conhecer vocês melhor. Conhecer o som de vocês. Vocês são muito talentosos. Agora eu falo com o pessoal da graduação também, né? Vocês são muito talentosos, têm um som muito bonito
são afinados. Então, assim, estou muito empolgada e animada e grata à professora Débora por poder compartilhar isso comigo, né? Quero parabenizar também o seu trabalho que você está fazendo com eles, porque é realmente inspirador ver você. Eu não conheço muito a sua história, né? Eu conheço algumas partes que a gente conversa, mas a gente tem que trocar, né? Fazer um violino em pauta com você. Mas assim, saiba que eu lhe admiro demais conciliar sua família, seus nenéns, as aulas de graduação, o laboratório e ainda conseguir tocar violino muito bem. Então, você já se tornou uma inspiração para mim. Eu espero chegar assim, nesse nível. Não, Como espero você. que eu faça muito, muito e muito mais. Não, meu Deus. Mas assim, de verdade, é muito bom ter você aqui, tá? Não tô falando isso pra rasgar seda, pra puxar saco, não. É sincero mesmo. Eu lembro até quando você chegou, os alunos ficavam assim, né? Aquela expectativa, né? Vai ter os ciúmes, vai ter não sei o quê. Eu falei, gente, isso aqui não é caso de família, não. Deixa nisso, né? Não tem essa, não. Tipo, é, e realmente assim tá sendo muito positivo mesmo, né? Espero que eu tenho alguns projetos futuros, mas estou esperando você terminar o seu mestrado para não te assustar. Ai, meu Mas Deus do céu. assim, a gente poderia fazer um recital duo, tem umas peças muito massas para dois violinos, assim, mas Ai, eu deixa, quero. deixa o cérebro desocupar Vamos e tocar, aí vamos tocar. a gente combina, né? Ah, o Lucas Violino está dizendo que é sempre uma alegria para mim acordar e saber que é dia de ter aula com a Prof. Yanara. Olha, ele passa na sala toda, acho que é quarta-feira, não é? Que ele É, fala contigo? nas partes. Ele passa lá na sala 27. Aí, quando a porta abre, eu já sei que é o Lucas. Eu falo, ele tá com um sorriso de orelha a orelha. Eu falei, tá indo pra aula da Yanara, né? Ele, então, e fecha a porta e vai. Todo feliz, assim. Ah, como eu disse, eu não citei nomes, né? Mas o Lucas também é muito querido, um menino muito talentoso, que eu que estou sendo abençoada e agraciada por poder compartilhar um pouco com você, Lucas. É, e eu torço muito pela sua trajetória aí. Juntos vamos construir algumas coisinhas, né? A Franci está falando que a gente está com uma pessoa ímpar, super concordo. A A Sônia França está é falando a que mãe de uma mora. das uma ex-alunas do João Ela falou Pessoa. que a filha dela, acho que foi sua aluna do SESC, e hoje ela está numa orquestra, é isso? Ou integra? É, a Beatriz, ela é uma menina muito dedicada, desde o início, assim, que me surpreende a cada notícia que ela me manda, mesmo à distância, mas que também eu torço muito por ela. Hoje ela está como espala da orquestra da Assembleia de Deus, né? Eu nem terminei a história, mas lá na Assembleia de Deus já existe uma orquestra hoje, graças a esse projeto do Geilton, que eu toquei por muitos anos e que agora eu era espala, né? Com o meu afastamento, a Beatriz tomou esse lugar e eu fico muito feliz de saber que, né, é uma filhinha, a gente considera como filha, né? E que está aí tomando gosto por essa área e eu fico só empurrando, vai, né? Vai, estuda mesmo e torcendo muito para que as coisas para ela aconteçam da melhor forma, porque ela merece, muito dedicada. Ai, que maravilha. Bom, então a gente já está indo para o final da nossa live, né? Ah, agradeço assim, todas as pessoas que passaram por tua vida, que te incentivaram a prosseguir os teus estudos, a se dedicar, que te inspiraram, né, como pessoa, em especial a tua família. A gente sabe que não é fácil ter uma violinista iniciante em casa, né? Então são os primeiros assim que realmente nos aguentaram e que nos apoiaram
a ir mais à frente, né? Também a teu esposo, embora conhecer ele assim de vista, quero agradecer por ele te incentivar e te apoiar, né? Porque a gente sabe que é mais cômodo não fazer muitas coisas, né? A demanda é grande Uhum. para quem é casado também, né? E o pessoal fala que atrás de um homem sempre tem uma grande mulher, mas eu acho que atrás de uma grande mulher também tem um grande homem, né? Então que Deus Com abençoe aí certeza. de vocês, que vocês continuem com esse incentivo durante muito tempo, que vai vir mais trabalho para ela, viu? É, pois é, já tô sofrendo antecipadamente. Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai sim, vai sim. Ah, Ó, a Karina tá você é a falando prova que dá certo. mas a gente tenta. Ó, a Karina está dizendo que ela ama ser sua monitora com as crianças, que ela aprende muito com você. Né, Karina? A Karina é uma bênção também, ajuda demais. As aulas também não seriam possíveis fluir de maneira mais agradável sem os nossos monitores, né? E a Karina é, assim, muito proativa, muito interessada, e eu fico muito feliz em ter ela conosco na nossa turma. Só agradecer mesmo. Ai, E também, que massa. né, já que você abriu parênteses, não podia também deixar de agradecer a minha família. E até como um exemplo, né, para as mães que estão aqui assistindo. A família, ela é, assim, primordial para que as coisas aconteçam. Eu não digo assim, é essencial, porque a gente também conhece casos, né, infelizmente, que as pessoas não têm esse apoio, mas que conseguem. Então, assim, não é essencial, mas no meu caso, me ajudou muito. Meus pais nunca foram assim de cobrar que eu estudasse. Eu comecei a estudar já com 13, né? Então eles estavam tipo assim, você quer isso aí, então você estuda. Se você não quiser, também não estuda. Então, eles me ajudaram de forma que não pediam para eu parar de tocar quando eu estava estudando em casa. E pedia para parar, às vezes era minha irmã, né? Mas é coisa de irmã, assim, né? Para implicar. Mas, assim, eles sempre estão presentes em todos os meus recitais, os meus pais. Eles fazem assim questão de estarem presentes. Parece que eu sou uma criança, né? Quase 30 anos, mas eles fazem questão de estar presentes em todos os recitais. Meu pai me levou para todas as aulas porque tinha medo de eu andar com violino, né, na rua, no ônibus. Então ele ia me levar, ele ia me buscar. Às vezes ele me esperava lá para poder que eu voltasse com ele, porque não compensava a distância ele voltar para casa e depois me pegar. Então ele ficava lá na aula esperando. Então, assim, eu sou muito, muito grata. E agora meu esposo, né? Muita gente falou assim, quando você casar, eu casei com 21 anos, você vai estragar sua vida, você não vai ter mais tempo para estudar, você, né? Aquele terror que todo mundo causa. E foi o contrário. Os professores falavam assim, nossa, parece que o casamento fez bem para você, né? Porque eu estava estudando mais, mas porque ele me incentivava muito mais a dar o meu melhor, né? E a estudar. E também é outro, eu sou muito grata por estar presente em todos os momentos. E me apoia em tudo, no que eu precisar, até que eu preciso estudar, ele faz de tudo para que eu realmente estude. E quando eu tenho um compromisso, ele também move céus e terra para poder me ajudar. E eu sou muito, muito grata. Sem a parceria dele, eu não estaria aqui também, com certeza. Então, amor, ele não está assistindo agora, está trabalhando, dá aula até 10 horas. Mas, amor, eu lhe amo, viu? Coraçãozinho. Inclusive, o Bom, apoio dele, né, para eu vir aqui para Maceió, gente, ele não tá morando aqui comigo, então, às vezes ele vem para cá, às vezes eu vou para João Pessoa, então a compreensão dele para isso também, e o apoio tem sido primordial. ai, que massa, que massa. Bom, Yanara, então acho que a gente vai encerrar a nossa entrevista aqui.